Olá a todos, então sejam muito bem-vindos novamente. Olá a todos, gente. Привет всем. Então, seguinte, a gente fez um panorama geral sobre verbos de movimento. Então a gente vai começar com o seguinte verbo, o verbo iti. Iti de Tiago mesmo, tá? Ti. E vale ressaltar aqui, para quem vai seguir o nível da literatura, esse verbo era escrito com dois T, tá? De tapete mesmo. E ele se pronuncia como dois verbos de tapete. Então aqui tem Roxana como uma russa nativa, embora nós dois estudamos para dar aula russa. Então, como que pronuncia esse verbo Iti. Iti. Você pode falar a letra I, fazer uma pequena pausa e continuar ti. Iti. Ou, né, também pode usar dois T, fica mais assim, bonito, né? It, ti. Mas esse som de letra D não vai aparecer, tá? Não, nós nunca vamos falar id-ti. Fica muito puxado para a garganta. Vai ficar muito difícil de pronunciar, tá? Então falamos iti, tá? Igual iti de Haiti, né? Ou it-ti. It-ti, aceito mais, tá? Gente, é melhor. It-ti. ótimo, é mais polido, né? Iti, Uhum. sem segredo nenhum, beleza? Só que tá. Aí vocês olham aqui do lado esquerdo e aí tem iti, outro verbo que a gente vai falar, sem preocupação, hadith, yerhat, yezit. Tá, mas tudo esses verbos aí é para ir? Vamos lá então. Sim, gente. Sim. Os russos reclamam muito. Quem aprende português, eles falam: Ah, mas por que tem somente um verbo ir? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, aceitam isso, porque é melhor aprender um verbo em vez de aprender quatro, pelo menos, né, aqui, no começo, e tem que saber como usar tudo isso, tá? Então, em russo, claro que é bem mais difícil, bem mais estruturado, só que, né, nós russos, usamos verbos de movimento todos os dias. E usamos muito, tá? Usamos muito, porque o movimento é a nossa vida, tá? Então, aqui já nós vamos ver a pronúncia, as categorias, né? Como usar, para que serve isso, para que serve aquilo, tá? E vocês conseguem identificar, no mínimo, tá? No máximo, já usar e comunicar com os russos, lá na Rússia, ou com os professores, ou área que vocês se interessam muito e está envolvida na Rússia, tá? Então, o primeiro nós já pronunciamos, é o idти, idти. Então, para se locomover em russo, nós precisamos de verbos de movimento. Até aqui, beleza? Beleza. Sabemos a lógica dos verbos de movimento? Não. Mas agora é importante. Quase todos os verbos de movimento, obviamente quase, assim, 80%, eles seguem a mesma lógica de dois verbos, que é o verbo iti e o verbo hadite. O que vai mudar é a forma de locomoção. Um é para carro, outro é para nadar, outro. Ah, meu Deus do céu, é mais fácil do que parece. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pôr o it de um lado, Então, vou escrever aqui. ótimo, e o hadith do outro lado. Ok. Agora, começamos as particularidades, os detalhes dos verbos de movimento. Se você conseguir entender o que eu vou falar agora, a lógica será a mesma para todos,
a maioria, obviamente, mas para grande maioria dos verbos de movimento. Então, gente, iti é um verbo que é usado para ir a pé. Isso é muito importante. Você não vai usar quando você estiver de trem, de skate, bicicleta, qualquer tipo de veículo. Você vai usar somente quando você for a pé. Então, existem então dois verbos para para nós comunicarmos quando iremos para algum lugar a pé. Isso mesmo. Tá bom. Então, quando eu uso iti e quando eu uso hadith? Sempre vai ter dois pares de verbos. Então, beleza. Esses dois pares de verbos aqui, iti e hadith, a pé. Ok. Então, lembra lá o caso prepositivo, que é onde eu estou? Onde, né? O que ya, onde eu estou? Verbo de um movimento, ele não vai reger com o que de. Por quê? Porque você está indo para algum lugar. Então, a grande pergunta dos verbos de movimento, uma das principais perguntas é Aonde? Куда? Куда? kuda, que é o nosso aonde, tipo, para onde. E aí depende do formalismo do português aqui, a fim de explicar o russo, né? Para onde você está indo? Se você quiser fazer essa pergunta, primeiro você tem que usar kuda, que você vai usar kuda mais um verbo de movimento. Por enquanto é assim, tá? Ok. Todos os verbos, gente, eles em russo ou em português, né? Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos, são conjugados. Beleza. O verbo iti não é muito difícil de conjugar, é ia e do. Eu vou escrever, tá? Я иду. Ты идешь. Он ou она ou оно, tá? Neutro também, pode ser. Идет. Идет. Мы идем. Вы идете. Então, Они, desculpa. segundo. Они идут. Então, vejam, gente, que embora esse verbo ele parece um pouco irregular, ele é fácil. E aí, e aqui, gente, olha, vocês têm a ferramenta de voltar. Ouçam esses verbos, embora a gente vai trabalhar muito isso. O que é importante aqui é a lógica. A lógica. Quando eu vou usar o iti? Obviamente, se eu for falar eu vou, iaido. Se eu vou falar eu vou a pé. Então, iaido. Beleza. Quando? Quando você não tem a intenção de especificar, de mensurar a volta. Então, os livros, eles chamam de verbos, e não precisa nem escrever isso, Roxana, mas eles chamam de verbo unidimensional. Em russo é mais legal. Eles ensinam como один раз, né? Tipo, uma vez. É o verbo de uma vez. Como assim, meu Deus do céu? Por exemplo, assim, você vai várias vezes para a padaria em um mesmo dia? Se você trabalhar nela, sim. Então, você vai várias vezes ao cinema? Se você trabalhar, sim. Mas repara, padaria, cinema, café, são coisas que nós vamos, né? Eu vou, você vai, e não importa a conjugação verbal aqui, uma única vez. E essa lógica será mantida em todos os outros verbos
só vai mudar a locomoção. No caso do dit e radit, é a pé. E quando formos a duas ou mais vezes, multidirecional, multi, nós iremos usar o outro par de verbos que iremos conjugar aqui, o hadith. Então vamos lá, Roxa? Vamos? Eu vou deixar aqui os pronomes, tá? Eu vou continuar a conjugar o verbo hadith aqui do lado. Ya, raju, raju. Primeira forma irregular, tá, gente? Primeira irregular. Depois, nós vamos conjugar normal, tá? Ты ходишь. Ты ходишь. Она ходит. Мы ходим. Вы ходите. Они ходят. Eu vou marcar também as terminações aqui. Aqui as terminações tem letra I, tá? Rodis, rodit, tá? Só que sílaba tônica tá na letra O, tá? Depois da primeira. E no infinitivo, a sílaba tônica Tá tá no no I. Então é hadith, tá? Hadith. Então, gente, olha só. Repara uma coisa, então. Falamos aí em... Se os cursos aprendessem adinrar, tipo, uma vez, então o hadith, Roxana, será o quê? Pode ser muitas vezes, no sentido de mais de uma vez, né? Muitas vezes. Ou com frequência. Ou com frequência. Como assim com frequência? Gente, com rotina, tá? Rotina. Beleza. Nessa aula, o que o estudante de russo tem que saber? Existem alguns pares, dois pares de verbos, chamados de verbos de movimento que usamos para locomoção. Estamos falando do primeiro par que nós usamos para ir qual meio? A pé. Ok, trouxemos as conjugações e na próxima aula iremos dar exemplos práticos de como usá-los no dia a dia e bora para frente. Então, essa aula é só para entender. E aí vai mudar o verbo porque vai mudar a locomoção, tá? Tipo, a pé, de carro, mas a lógica sempre será a mesma. Então, se está parecendo difícil, vai ficando mais fácil ao longo das aulas. Só vão assistindo. Então, por enquanto, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, gente. Como sempre, Пока-пока.